Bora ver quem aqui entra. Cris. Tudo bem? Cris, Daniel. Cris, solicita aí entrar na sala para poder eu te adicionar. Aliás, deixa eu ver aqui. Pronto. Estamos entrando logo para ir se organizando para a gente não perder tempo, né? Boa noite, Cris. Ai, mulher, que saudade de tu. Que Ai, saudade, Jesus. Muita saudade, de verdade. muita, muita, muita. A gente se fala muito no áudio, mas no vídeo a gente não tinha se falado ainda, né? É verdade, a gente precisa de uma ligação de vídeo Bem, para matar essa. Camila, sejam bem-vindos. Vamos aguardar aí o pessoal entrar. Ei, Vládia. Vládia, Vládia, Vládia participou da outra live e ganhou um brinde, Vládia. foi, pois é, sortudo. Oi, mãe. Oi. As mães já estão aí também. A minha mãe também já entrou. Oi, Fátima. Daniel Nunes. Seja bem-vindo, Daniel. Radamés. Radamés. Eita, Radamés. Primeira live que ele vai assistir. Primeira live, viu, minha, que ele vai assistir. Eita, responsabilidade. Minha não, nossa, né? É, Muito bem. Olha, nossos livros combinaram. Até a cor dos nichos são embaixador os chegou. mesmos. Ai, Sabe que ele Radamés, sabe não que dá. eu não gosto, Michele. É Saudade de isso tu, mesmo. Radamés. Enquanto as pessoas estão entrando, eu vou colocar aqui o Instagram da Cris, para quem não segue ainda. Deixa eu fixar aqui. Cadê Janaína que me ensina a fazer essas coisas? Aninha. Aninha! Saudade desse povo, meu Deus. Boa noite, Adenilda. Seja bem-vinda. Saudade, saudade demais. A palavra é essa, meu povo. Saudade de todos É, vocês. eu acho que é a palavra que resume esse momento que a gente tá Pois é. vivendo. Pronto, deixa eu fixar. Ó, eu tô aprendendo. Fixei. Teu Instagram. Tá vendo? Eu estava vendo uma postagem esses dias que nós, professores, agora precisamos aprender a ser blogueiro, editor de vídeo, digital, influenciador digital, muita coisa, né? Eu É, era uma na das pessoas que era bem vida era... resistente. É, é Eu verdade. era uma das pessoas que era muito resistente com essa questão de vídeo. Eu até estava conversando esses dias com um amigo que ele é jornalista e eu falando para ele, agradecendo, né, todas as dicas que ele tinha me dado no passado aí, não tão distante. E aí ele me disse: Ah, agora você se rendeu aos vídeos. Eu disse: É, me rendi. Douglas, boa noite, seja bem-vindo. Que Pois coisa é. boa. E eu acho que é o grande desafio, né, para o professor, Michele. Tá sendo. Para quem já trabalhava com isso, não, mas graças a Deus, né, que estão sendo desafiados aí. Nós estamos sendo, né, desafiados. Esperando aqui os professores, vários professores que ficaram super empolgados e felizes. Quero convidar vocês que estão entrando aí na live para enviar o link para pelo menos umas 3 pessoas, para que elas possam também participar. Não, não estou mais no Senac. Eu agora tenho meu próprio instituto, Instituto Ministério Teixeira da Educação, mas o Senac foi uma escola. Tive o prazer de estar lá durante 4 anos. Foi muito bom o aprendizado. E convido você a conhecer o Instituto. Assim que a nossa nova sede, né? Temos 2 sedes. A nossa sede, a nossa matriz, fica aqui na cidade do Crato, ali na Senador Pompeu, em frente à Praça São Vicente. E lá no Juazeiro, na Rua São Benedito, 1409, que é a nossa filial. Estejam convidados.
Ítala. Ítala, Renata. Ai, Renata, que saudade desse Renata. povo. Renatona, como diz Radamés. Saudade de vocês. Então, já temos 17 pessoas na sala. Malu! Malu, a próxima live é com você, viu, Malu? Se prepare, já lhe disse. Vocês estão conseguindo ouvir bem, tanto eu quanto Cris? Fala aí, Cris, um pouquinho. Olá, gente, boa noite. Dei um sinalzinho aí se vocês estão ouvindo bem. Nádia, Nádia. Ai, Agna. povo lindo. Olha aí. Amanhã tá dizendo que sim. Hum, tá ótimo. Então, eu recebi o convite do professor Janaína. Aprendi a fixar, viu, Janaína? Obrigada. Então, essa é a quarta live que eu faço. Eu já fiz duas com o Dr. Bruno e fiz uma com o professor Tobias, que foi bem bacana, apesar da a conexão dele não estava muito boa, mas foi bem bacana que nós conversamos ontem sobre educação profissional com os alunos dele durante quase 30 minutos, mas foi bem interessante. E aí, conversando com ele, né, sobre essas dificuldades que os alunos estão tendo com relação à educação à distância, do ensino à distância, desse nosso novo cenário, ele me falou também das dificuldades que os professores estão tendo com relação a essa educação, a essa nova forma, né, de educar. E aí eu imediatamente, lógico, não me vinha nenhuma outra pessoa na cabeça, a pessoa ideal que eu gostaria muito que conversasse conosco nessa noite é a Cristiane Jerônimo, ela que, dentre outras formações, eu coloquei aí no Instagram, no postzinho antes de iniciarmos a nossa live. Ela, além de várias competências técnicas e profissionais, ela também é consultora pedagógica e, para mim, é a pessoa que eu vejo como referência que pode conversar conosco nessa noite sobre essas competências socioemocionais, que foi a proposta da nossa live. E aí eu fui pesquisar. Mariana, saudade de você. Boa E aí eu fui noite. pesquisar e eu fui pesquisar algumas coisas. E a primeira coisa que me chamou muita atenção, vários professores vêm conversando comigo esses dias e Michelle, eu estou desesperada, eu não aguento mais, eu não consigo mais estar gravando vídeo, para mim é tudo diferente. Meu celular não é bom, eu não posso comprar um celular. Então, várias coisas, assim, vários questionamentos que a gente acha que são coisas simples, mas que na verdade não são, porque é um cenário realmente muito diferente da realidade nossa, especialmente em nossa região aqui do Cariri, onde as pessoas são muito afetuosas, onde as pessoas gostam do abraço. E a educação, ela precisa desse contato físico. Com o contato físico, a gente já encontra algumas dificuldades, imagine com essa questão do EAD, né? Do motivar as crianças, os jovens, adolescentes, enfim, os próprios adultos, a essa educação à distância. E aí, eu pesquisando, né, as competências, li lá algumas delas, e a que mais me chamou a atenção, que eu vou começar, né, para a gente puxar a nossa conversa a partir dela, é a questão do autoconhecimento. Anotei a colinha ali, viu? Quem sabe quem é fera aí é Cris, eu coloquei a colinha. Que é o autoconhecimento, e Thaís, um beijo. É o autoconhecimento e o reconhecimento de suas emoções e das Tá outras aí. pessoas, com a capacidade de lidar com elas e com a pressão do grupo. Então, olha a primeira palavra: autoconhecimento e reconhecimento das suas emoções. Então, convite para que, né, a criança, o professor trabalhe isso com a criança, com o jovem, enfim, na educação como um todo, esse autoconhecimento e esse reconhecimento das emoções e das emoções do outro, para que nessa convivência no grupo, a Luiz, um abraço, a Luiz, meu grande amigo, está me ajudando demais nas questões das digitais. Não só nisso, né, Luiz, mas de outras coisas também. Enfim, e aí eu preciso trabalhar esse meu autoconhecimento para que a partir disso eu me relacione melhor com o outro, eu possa viver e conviver melhor em grupo. E aí, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, interagir, fiquem à vontade, viu, durante a nossa conversa. E aí, Cris, como é que o que que você, enquanto coordenadora, né, pedagógica, tem percebido
frente aos professores, porque assim, o professor ele recebe isso da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, que ele precisa trabalhar isso. Mas e aí, o professor, como é que ele se comporta frente a esse cenário? Michele, na verdade, um dos primeiros pontos, quando eu comecei a estudar sobre competências socioemocionais, é, foi justamente essa preocupação. Se nós, da nossa geração, nós professores, não fomos instigados nem por nossa família, nem por nossas instituições educacionais a trabalhar com nossas emoções, então como fazer isso com nossos alunos? Então isso vem me intrigando bastante. E eu acredito que intrigando muitos professores, que na verdade não sabem lidar com suas emoções e tem que passar isso para os seus alunos. Então, a maioria aqui é professor, mas para quem não é, eu vou explicar um pouco o que é, né, a base comum, a base nacional comum curricular. Perfeito. Então, essa é um documento, na verdade, né, que foi criado para nortear as escolas a trabalharem num só objetivo. E dentro dela, né, nós temos 10 competências gerais. Dentro dessas 10 tem outras tantas. E 4 dessas 10, né, são competências socioemocionais. Então, olha a importância dessas competências dentro da área da educação, né? Então, essa educação emocional tem sido assim, como se fosse uma prioridade, né, dentro das salas de aula, onde eles não exigem, né, que seja uma disciplina convencional, mas que de acordo com os projetos, com todo o processo em sala de aula, seja trabalhado com o aluno, né, essas competências socioemocionais. E aí, eu acredito que muitos dos professores já trabalhavam, na verdade, né, Michele? Até porque nós Sim. sabemos que o professor, ele não é só professor dentro de uma sala de aula, né? A gente sabe das outras tantas funções de um professor. E eu acredito que essas competências já eram trabalhadas sim, nem que fosse acidentalmente por nós dentro da sala de aula, porém nós não fomos formados para isso. Então, muitas vezes é que vem os questionamentos, né? Vem a problemática, né? Onde a gente se sente inseguro em relação ao aluno com certas problemáticas e inseguro para trabalhar essas competências, né? Olha E aí, aí, como Marcando. Vamos ver é? aqui se a gente consegue. A empatia é uma das fundamentais para que a competência socioemocional seja melhor trabalhada e compreendida. Com certeza, Mariana. Com certeza. E aí o professor, ele se vê frente a essa realidade. Imagina uma sala de aula, vamos colocar em uma visão bem otimista, 15, 20 alunos, mas a gente sabe que tem realidades Não é só. que esse número dobra, e aí esse professor se vê frente a essa quantidade de alunos, precisando lidar com as questões dos alunos, que cada um traz suas questões, vem com seus conflitos familiares, vem com suas dificuldades financeiras, vem com suas próprias questões enfrentadas por cada um traz um pouquinho disso para dentro de sala de aula. E aí, como é que o professor vai fazer para lidar com tudo isso, uma vez que ele também tem as suas questões? Isso. Porque, assim, na verdade, são competências que não vão ser trabalhadas com o aluno, e sim de acordo, né, com o meio social que ele está inserido. Então, tanto o meio social quanto o meio familiar, porque são competências que cabem à família, principalmente, né? A família trabalhar. Só que nós, da profissionais da educação, não podemos também fugir desse papel, né? Como muitos professores querem fugir desse papel, só que eu acho que não dá para desvincular uma coisa da outra. Ensinar matérias convencionais e ensinar para a vida, que justamente essas competências querem ensinar para a vida. Porque, na verdade, o que são as competências, né, da BNCC? Na verdade, é um tripé. As competências, ela está vinculada ao quê? Ao conteúdo, à habilidade e à aplicabilidade, né, disso na vida do aluno. Ou seja, o conteúdo, ele vai ser aplicado. A partir desse conteúdo, a gente identifica a habilidade do aluno e, a partir dessa habilidade, a aplicabilidade
dessa habilidade, desse conteúdo dentro da sua vida, dentro do seu meio social. Então, é justamente isso, né? As competências socioemocionais devem ser trabalhadas nessa forma, não só visando o aluno de forma geral, né? Mas visando o meio social que ele está inserido, a realidade de cada um deles. Então, assim como não dá para passar um conteúdo só de uma forma para os alunos, até porque nós temos aqueles alunos que são mais visuais, são mais auditivos, né? São mais sinestésicos, a gente também tem que pensar como trabalhar essa questão da emoção com cada um deles. E aí Daniel colocou aqui, ó, Cris, só te interrompendo, perdão, para não perder aqui a fala que foi muito importante. Ainda falta avançar para o desenvolvimento educacional, segundo esses modos, porque a própria formação de professores ainda é basicamente tradicional e conteudista. E o pior que eu enxergo, Daniel, é que ainda, Daniel e todos que estão nos assistindo, o pior que eu ainda enxergo é assim, mesmo com essa consciência, tem alguns professores que ficam na zona de conforto. Eu escutei um depoimento, não sei onde, não sei se foi com Cris, ou uma pessoa que me falou, alguma pedagoga que me falou, que os mesmos desenhos, as mesmas capas de atividade do São João, de quando a professora era aluna daquela escola, hoje, 10, 15 anos depois, está sendo a mesma capa de desenho da criança, depois de tanto tempo. Então, assim, cai nessa zona de conforto, nesse comodismo, porque, lógico, é uma responsabilidade política, é uma política que precisava ser trabalhada para os professores, porém também não pode, o professor não pode ficar nessa zona de conforto, tá? Porque minha escola não oferece uma qualificação, porque eu trabalho demais, tenho muita coisa para fazer, eu não vou me preocupar com isso, eu não vou me qualificar, não vou perder tempo com isso, né? Acho que você sabe, deve escutar isso. e sabe o que acontece também, Michelle? O professor joga a culpa para a escola, que não oferece essa formação, a escola joga a culpa para o professor, porque quando oferece essa formação, o professor ele não quer participar, então são poucos os professores que participam, e quando participam é de cara feia, sabe? Até porque a gente entende também o quanto é complicado, né? A nossa vida, a vida do professor. Porém, eu acho que entra a questão da autorresponsabilidade, sabe? Então, parar de jogar a culpa para a política, parar de jogar a culpa para a escola parar de jogar a culpa para o professor e todo mundo trabalhar junto. Que eu acho que dessa forma a coisa anda, sabe? Enquanto as pessoas não perceberem que principalmente a escola, ela é um conjunto, não é feita só de alunos, não é feita só de professor, não é feita só de gestor, não é feita só de família, ela é um conjunto. Então, se todo mundo não tiver sintonizado, a coisa não anda, não anda. Quando Então, fala assim, assim, como trabalhar a questão socioemocional se eu não conheço o meu aluno? Se eu isso, não quero perfeito. escutar a história do meu aluno? Então, muitas vezes, nós professores também erramos, porque o aluno vem com uma problemática e muitas vezes a gente polda. Menino, o que é que isso tem a ver com a aula? Menino, tu não se aquieta. Menino, tu não cala a boca. O que é que tem por trás do comportamento daquele aluno? Então, a gente não quer perder tempo para ouvir, muitas vezes, né? Perfeito. Então, é preciso ouvir os nossos alunos para poder a gente trabalhar essas competências dentro de sala de aula. Eu perdi o... Vera colocou aqui. Em muitas escolas já estão sendo desenvolvidas as competências socioemocionais. Nas escolas estaduais é promovido através do projeto Professor Diretor de Turma, porém ainda se fala necessário a questão de trabalhar um a um. Também precisa ser visto, e aí Cris, como coordenadora, pode falar um pouco sobre isso também, porque assim, muitas vezes são vários professores e um coordenador, né? Um Uhum. coordenador para poder estar resolvendo questões e questões que até não são questões que o coordenador deveria estar resolvendo. Deveria ser algo que o professor poderia ter essa autonomia, deveria ter essa autonomia de resolver. Aí, enquanto coordenador, eu trago isso muito para a questão empresarial, né? Do chefe, do líder. Enquanto o líder, que era para estar ali ocupado, fazendo, pensando em outras coisas mais do macro, ele muitas vezes tem que, por exemplo, estar preocupado que o corpo descartável acabou porque quem é responsável por fazer aquilo não faz. Então, assim, eu vejo muito isso, apesar de não estar inserida diretamente dentro de uma escola, mas eu acompanho alguns professores e eu percebo essa dificuldade. Falta também esse elo
é que o professor ele faça esse papel com a família, mas também com a própria escola, né? Jornadas pedagógicas, semanas pedagógicas, quantas e quantas eu não participei, e eram professores que iam lá e assinavam a frequência. Eu me coloco enquanto professor, porque eu também já fui Uhum, envolvida nessa área. uhum. De fugir das jornadas pedagógicas, de achar que era uma besteira, de achar que aquilo ali não trazia nenhum benefício, mas, na verdade, estava sendo ofertado para o professor. O professor em si era que precisava fazer valer, né? Tudo aqui. A Ana Nery colocou aqui. É importante ressaltar que as habilidades são importantes para a vida como um todo. Elas podem ser benéficas não só para a vida acadêmica, mas para o sucesso pessoal e profissional. Perfeito. Como é que eu vou formar pessoas, qualificar pessoas somente no ensino técnico? Conversava isso com o professor Tobias. Somente no ensino técnico, sem trabalhar as questões pessoais. As questões pessoais, elas precisam estar em primeiríssimo lugar. Né? Vera colocou aqui, se faz necessário chegar a todos os professores, pois estamos com um público altamente ansioso. Conceição colocou, a aprendizagem acontece melhor quando os alunos estão bem só emocionalmente, as rodas de conversa contribuem muito. Perfeito. Eu acho Tem que professor os alunos, né? Os professores também precisam estar bem, né? Para é, poder. sua mãe colocou aí, tem professor que diz que a escola é para ensinar e não educar, isso é com a família. Eu escuto muito isso, né? A criança aprontou alguma coisa, aí diz, esse menino não estuda, não. Lembra, Michelle, que eu até comentei contigo uma vez revoltada que eu tinha escutado de um professor que não ia colocar educador na camisa, porque ele não estava ali para educar, ele estava ali para ensinar conteúdos. Então, ele não Conteúdo. estudou para educar, ele estudou para passar o conteúdo para o aluno. Isso me preocupa muito. Isso me preocupa Aí, porque o essa fala aqui professor da Conceição, né? Do professor conteudista que não está preparado para a realidade atual. E aí, vamos lá, vamos pensar. Um professor conteudista que usa transparência, ainda usa transparência, tem um lugar que usa tem transparência. professor que Aí, vamos lá, ele não tem uma rede social, porque ele diz que isso é besteira, ele não conhece, não interage, não tem um grupo, enfim, não vamos julgar, né? Que a gente não pode também, enquanto coach, julgar. Aí, o que isso. é que ocorre? O professor não tem contato com nada disso, e aí se vê frente a uma pandemia, onde os alunos precisam ficar em casa, e eles, enquanto professores, inclusive para garantir os seus próprios empregos, não podem parar. E aí precisam inovar, precisam estar em contato com os alunos. E aí, o que fazer? Como é que você tem percebido, Cris, na sua realidade, você enquanto coordenadora e enquanto professora? Alguns professores estão encontrando dificuldades, no geral, das escolas que você conhece, o trabalho que você já faz. E como? Porque assim, sempre a gente bate na mesma tecla, né? É tentar falar na linguagem dos alunos. E como muitos professores não falam na linguagem dos alunos, que é o quê? É rede social, é YouTube, é Instagram, é isso, minha gente. A gente tá na era digital. Então, eu escutava de um professor, só pegando o gancho, eu volto já para o que você me perguntou, Michele. E ele dizia assim: como a professora do meu filho veio criticar, porque meu filho tem acesso a coisas digitais, celular, tablet. Porém, eu monitoro o que ele, tudo o que ele vê, né? Nas eras digitais. E é o mundo dele. As crianças de hoje precisam ser preparadas para essa era digital. Elas precisam ter o contato. Mas como? Então, eu acho que é muito isso, sabe, Michele? Os professores, muitos professores, e eu me incluo nisso, não falam a linguagem do seu aluno. E então, quando se depararam com a pandemia, que tiveram que gravar vídeos, porque muitos têm essa dificuldade, tem professor que fala para 40 alunos, não fala para um celular. Tem professor que fala, dá uma palestra para 50 alunos e não fala para uma câmera, né? E nem tem esse acesso às redes sociais e a essa era digital. Então, eu acho que foi um choque, tanto para as escolas quanto para os professores. Algumas escolas já trabalhavam dessa maneira, né, com a agenda digital, com aulas no YouTube, com a questão da sala de aula invertida, principalmente as escolas que trabalham com sala de aula invertida, né, que já inseriram essa questão do digital. Porém,
não, não tão bruscamente, porque a educação foi pega de surpresa, né? Então, aos pouquinhos era que estava sendo inserida essas ferramentas digitais nas escolas, e de repente o professor se vê e tem que planejar algo diferente, que não está ali cara a cara com seu aluno, sem falar dos níveis, porque não é todos os níveis que dá certo uma videoaula, não é todos os níveis que dá certo uma sala de aula invertida, não é todos os níveis que o aluno está ali para interagir, como é a educação infantil, como em Fundamental 1, né, que os alunos não estão ali para interagir. Então, foi um baque, né, tanto para a gestão quanto para os professores, que foram literalmente empurrados, sabe? Vai, faz e tem que fazer. Só que é como eu digo, sabe, Michele? Quando nós saímos da nossa zona de conforto, no início é trabalhoso, dá trabalho aprender. Aprender dá trabalho. Por isso que muita gente não quer sair daqui para ir para cá. Aprender dá trabalho. É igual educar um filho, educar dá trabalho. Por isso que muitos pais levam aí de todo jeito. Mas, enfim, aprender dá trabalho. E muita gente não quer ter esse trabalho de aprender. Então, no começo, Desaprender, reaprender e aprender de novo. isso. E esvaziar a xícara para encher de novo, e esvaziar para encher de novo. Então, tem gente que não está disposto a isso. Então, vem, se depara com uma situação dessa e vai ter sim que aprender. E vai ter sim que sofrer. Então, assim, foi bastante complicado para todo mundo, né? Porque nós também que fazemos parte da gestão, nós coordenadores também não estávamos preparados para isso, assim como os professores não estavam. Muitos já trabalhavam com essas ferramentas, mas a grande maioria não. Então, assim, no começo deu trabalho para todo mundo. Só que é um trabalho que quando você vê que vai dando certo, é gratificante, sabe? Sim. É gratificante. Então, o processo ele é doloroso, porém o resultado é extraordinário. Então, todos os dias eu sentava com minha direção, com meus professores, e a gente ia avaliar o que precisava melhorar. Então, dia após dia, a gente ia melhorando, ainda não está 100%. E eu acredito que é um trabalho que, mesmo depois disso tudo, tem que continuar, porque foi algo que deu certo. E eu acredito que a tendência é essa, é se especializar cada vez mais nesse mundo aí digital e tentar falar a linguagem do aluno. Igual, né? Que a É, linguagem o do aluno Lucas atual colocou aqui, é essa, é a era digital. Então, nós precisamos falar a linguagem do aluno. perfeito, é isso que o Pedro Lucas está falando aqui, ó, que é universitário e que chega a ser tosca a forma de como alguns professores não se mostram disponíveis ao ensinar à distância. Alguns parecem estar no século passado. E aí, a Raquel está falando aqui também, eu estava vendo aqui o questionamento de professores que não estão preparados emocionalmente para lidar com alunos, insatisfeitos, inclusive com a matéria que lecionam. Então, o que ocorre? O que eu enxergo, que eu tenho percebido muito, não somente na docência, mas especialmente, e a nossa temática aqui em questão. Alguns professores que procuram a educação como somente uma fonte de renda, é lógico, ninguém vai fazer trabalho voluntário, mas ele procura ou como uma segunda fonte de renda, ou então assim, não estou conseguindo um emprego, vou aqui dar umas aulinhas, vou copiar aqui uns cadernos e vou fazer algumas coisas, e aí vai ficando, vai ficando. E aí vai ficando na educação e acaba fazendo uma faculdade, muitas vezes, sem presencial ou EAD, não desmerecendo, porque eu sou aluna EAD, adoro a modalidade, mas Cris também ela sabe que precisa ter uma disciplina, né, em ciência na EAD, e aí o que Não é que dá. acontece? Não dá para empurrar com a barriga. E aí o que é que acontece? Os professores acabam sendo professores, a vida vai fazendo com que eles sejam professores, e muitas vezes, sim, eles estão frente a disciplinas e precisam lecionar, como, por exemplo, uma professora de matemática que eu conheço, que quando chegou a dar a volta às aulas, precisava assumir o laboratório de informática. E ela precisava assumir, porque não tinha nenhum professor, e ela precisou assumir. Nós sabemos que os desafios são enormes. Todos os dias os desafios são enormes. Então, por isso que o que precisa ser trabalhado muito
esse texto que eu li no início, da questão do trabalhar o autoconhecimento. O professor ele precisa se autoconhecer, fazer uma reflexão. Até que ponto as minhas aulas são produtivas? Até que ponto eu conheço o meu aluno? Até que ponto eu estou envolvido e comprometido com a educação? Então, Mas eu não. até que ponto eu estou aberta a críticas e a novidades? Porque também tem gente que não aceita, né? É Até verdade. que ponto eu posso melhorar, né? Roberta colocou aqui, assim, fala na questão de que professores também se assustaram com essa questão da pandemia, de não saber como lidar com as redes sociais e ter medo de aparecer. Eu recebi alguns convites de algumas pessoas para fazer lives e estou fazendo, convidando também algumas pessoas, né? A primeira convidada foi a Cris, e é verdade, alguns professores realmente, eles se assustaram com isso por não querer aparecer, por não saber aparecer, não saber interagir através das redes sociais. E aí, isso é também uma questão de autoconhecimento. Por que, que essa pessoa não quer aparecer? Uhum. Algum problema, alguma questão ela deve ter. Então, por isso que esse trabalho contínuo, essa busca contínua por se conhecer, por se perceber, ela é importante porque esse cenário ele vai acabar. A gente tem esperança disso, que ele vai acabar. Mas quando acabar, o mundo não vai ser mais o mesmo, a educação não vai ser mais a mesma. Os nossos alunos eles já eram nativos digitais. E agora, depois disso, né, depois de toda essa nossa nova realidade, os alunos vão estar cada vez mais inseridos nessas questões digitais. E aí o professor, ele vai estar o professor, Vera colocou aqui, uma das competências é a empatia, mas estão a todo tempo julgando. O não julgamento. Né? Muitas pessoas criticam, vai ser temática de outra live que nós iremos fazer, que é a questão do trabalho do coach, né? Que eu até fiz um vídeo sobre isso, está no nosso canal no YouTube, vejam lá, falando sobre a questão do coach, do não julgamento. Então, quão bom seria que todo professor, independente de julgamentos ou de preconceitos, se permitisse, por exemplo, conhecer a questão do coaching, conhecer verdadeiramente o que é. Porque aí, a partir disso, ele iria entender um pouco de perfil comportamental, iria entender de linguagens do amor, que cada aluno tem um comportamento diferente, e iria entender também de que, se perceber, se ele trabalhar o seu autoconhecimento e não julgar, por exemplo, aquele aluno que tem aquele aluno que chega e não quer fazer nenhum trabalho em grupo, tem aquele aluno que só quer ser o líder, tem aquele aluno que eu falo e chora muito. Cada um perfil desse é um perfil diferente. Onde é que a gente aprende isso? Através de todas essas ciências de terapias holísticas e tudo que a gente tem hoje de maravilhoso nesse mundo para trabalhar a questão do autoconhecimento. Mas muitas pessoas também se negam a fazer isso É e porque criticam, né? por olhar para si. E eu ria aqui, Michelle, falando, e eu ria porque eu vejo o quanto todas essas ferramentas me ajudaram, sabe? E o quanto eu olho para a minha equipe e sei lidar com cada um deles, porque através do meu autoconhecimento, que ainda estou em processo, porém a caminhada já tá bem andado, né, Michelle? E Já aí, sim. quando a gente começa a se perceber e a perceber o outro, como as coisas mudam, né? Como as coisas mudam, como as relações mudam. Então, o professor, aquele professor polivalente, que está ali na turma com todas as disciplinas, ele fica sobrecarregado, porém ele precisa conhecer cada um e ele conhece. Mas ele conhece através como seria se ele conhecesse através dessas cintas, né? Que a gente tem contato, a gente está em busca, né? Do autoconhecimento e para conhecer o outro, né? E é justamente uma das coisas que entram, né, nas competências socioemocionais, que é o autoconhecimento, o autocontrole para ter consciência social, né? Para saber qual é o seu papel dentro da sociedade, dentro do grupo que você participa. Perfeito. E aí eu percebi também com essa explosão, né, das lives, enfim, da questão digital, alguns professores que eu fiquei muito feliz em ver que se permitiram, assim como tem aqueles que ainda estão com essa
dificuldade, eu percebi também muitos professores que se permitiram gravar vídeos, se permitiram pedir ajuda ao filho, ao neto, enfim, alguém que pudesse ajudar com essas questões digitais, e estão tendo um resultado muito significativo. Eu já escutei de vários alunos: ai, está sendo muito bom, minha professora que nem tinha o WhatsApp, agora ela tem, está falando comigo, a gente tem um grupo. Então, uma forma, é uma ferramenta que nós precisamos saber utilizar, sabe, de forma sábia, para estar cada vez mais em contato com aquele aluno. Porque muitas vezes em sala de aula, aquele aluno ele não me diz, ele chega, ele entra, ele está com aquele problema, ele não me diz o que está acontecendo, porque ele tem essas crenças, ele tem essa dificuldade de relacionar-se. Mas através de uma mensagem do WhatsApp ou um direct no Instagram, enfim, ele pode me dizer, ele pode me falar o que está acontecendo com ele. Aí eu, enquanto professor, terei mais facilidade de poder trabalhar, de poder ajudá-lo nesse processo, nessa relação ensino-aprendizagem. Que as dificuldades são muitas, mas sabendo utilizar as ferramentas são maravilhosas, né? Só tendem a nos ajudar. Eu vejo isso. E sabe o que eu vejo, Michele? Que apesar de estarmos distantes, mas nos aproximou mais. Eu acredito que essas aulas online, esse contato que a gente está tendo diretamente com os professores, diretamente com os alunos, através das redes sociais, apesar de estarmos distantes, eu acredito e eu vi, né, que aproximou mais a escola do aluno e da família, por incrível que pareça. O resultado que eu vi foi esse, analisando o CAC com minhas observações, que apesar de distantes, foi algo que aproximou bastante a escola da família. Bastante. E aí eu tô vendo muitas pessoas que precisa sim dar conta. E você dizia que nada vai ser mais o mesmo. Mas ainda bem, né? Não podemos voltar aos mesmos. Eu tô vendo. Tá sem áudio. O Cris ficou sem áudio. Fala aí, Cris, de novo. Tá sem áudio. Tu tá me ouvindo, Cris? Não sei se Cris tá me ouvindo. Tá me ouvindo, Cris? Tá sem áudio. Mas, enfim, algumas pessoas estão falando aqui a questão da qualificação. Algumas pessoas estão falando que é preciso. Oi, não tô te ouvindo, Cris. Peraí, vou colocar a Cris de novo, tá, meu povo? Porque deu um. Muitas pessoas aqui estão falando da questão da qualificação profissional. E o professor precisa ter essa formação continuada, né, na verdade. E aí, o que é que acontece? Muitas escolas, elas oferecem, como a gente estava falando lá no início, e algumas pessoas acabam não querendo participar. E outras escolas não oferecem. E aí, como é que a gente pode fazer, Michele? Se eu tenho muita vontade de fazer, se eu tenho muita vontade de participar, né, dessas formações continuadas, e acaba que... Aqui, pronto, colocar aqui novamente. E acaba que eu não tenho contato a tudo isso. O que é que eu posso fazer? Né? Eu, enquanto professor. Então, hoje, várias são as ferramentas que todos nós temos, né? Temos os cursos EAD, nós temos... Bora ver se dá certo a Cris entrar agora, novamente. Oi, Cris. Eu não estou conseguindo te ouvir. Você... Tá me Pronto, ouvindo? Agora sim. Pronto, eu estava falando aqui a questão da qualificação profissional, né? Como é que dá a formação continuada. E eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, né, enquanto consultora, para que a gente possa encerrar, porque eu acho que como está dando muita live, aí está dando esses conflitos aí nas redes. Na verdade, é assim, o que o consultor pedagógico vai fazer, qual o principal objetivo, qual a sua missão, né? Então, o consultor pedagógico, ele vai oferecer soluções, né?
soluções pedagógicas para aquela escola, para aquele professor. E dentro dessas soluções está justamente essa, a formação de professores. Então, o consultor pedagógico, ele pode entrar com essa formação de professores, não só na parte pedagógica, mas também com temas, né, da atualidade, como estão aí surgindo vários outros temas, que agora é que vai surgir mesmo, a questão socioemocional, a questão do conhecimento, a questão a questão da sala de aula invertida. Tudo isso é algo que já estava citado nas escolas, porém precisa ser mais implantado ainda. E principalmente a formação das novas metodologias, né? Então, é isso. O consultor pedagógico, ele vai ajudar a escola e o professor a encontrar caminhos, né, para estreitar ainda mais com sua turma de trabalho, o seu relacionamento com a família, o seu relacionamento com a escola, o seu relacionamento com os seus alunos, o seu relacionamento com o planejamento, né, com as suas ferramentas, principalmente isso, Michele, com as ferramentas de avaliação que usa em sala de aula. Eu acho que é algo que, com essas novas metodologias, também precisa ser mudado. Perfeito, Né? perfeito. Então, eu quero deixar minha mensagem final, aí Cris encerra. Primeiro, eu quero agradecer a Cris por ter aceito nosso convite. Eu sempre faço uns desafios bem massa a ela, e aí ela vai, desespera um pouquinho, vai, você vai, é você mesmo. Tem que ser você, realmente, a pessoa ideal para falar sobre isso, para conversar conosco. Então, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, parabenizar pelo seu trabalho. Sei que não é fácil ser professor, especialmente na área que você atua, que é na área infantil, né? Tanto na escola, enquanto você atua na gestão, quanto no seu próprio instituto, no IGF. Quem não conhece ainda, mamães e papais que estão aí online, procurem conhecer, juntamente com a Naneri. Então, é um trabalho que eu parabenizo muito, a questão do Coaching Kids, não somente o Coaching Kids, né? Mas tudo que vocês estudam, tudo que vocês se qualificam, e eu fico cada dia mais orgulhosa e estou muito grata por essa live de hoje. Sei que ela foi muito esclarecedora, porque tem alguns professores que não sabem nem o que é BNCC, né? E aí a gente pode conversar um pouquinho, pelo menos gerar, instigar essa curiosidade nos professores. E a mensagem que eu quero deixar para todos vocês é o que eu venho falando nas nossas últimas lives. Vamos ter fé, vamos ter calma, ter paciência, acolher tudo isso que está acontecendo, processar as informações, entender e viver. Viver de forma, buscar viver de forma mais tranquila e de forma mais assertiva que a gente possa. Porque a nossa família, Malu está dizendo, de 3 para 3 já ajuda, né? Aqui no Femigrama ainda vai saber o que é o tipo 3, né? Que eu e Cris somos tipo 3. Então, estão falando aqui da questão do acompanhamento EAD. É exatamente se abrir para o novo. Nós precisamos nos abrir para o novo. E o Covid-19, ele veio verdadeiramente para trazer, uma das coisas que eu venho analisando e refletindo, para fazer realmente esse choque na nação, que é preciso. Lógico, tantas vidas ceifadas, não estou dizendo que isso que o justifica, mas assim, precisava de tudo isso para que as pessoas pudessem parar e se perceber, e se conhecer, e curtir sua casa, e curtir sua família. Eu conversava com o Cris numa reunião antes da nossa live, e a gente falava exatamente sobre isso. Móveis que a gente tem em nossas casas que a gente nem sabia que tinha, roupa demais no guarda-roupa, o filho que está crescendo, que já está se formando adolescente, e muitos pais muitas vezes não percebem por essa vida dinâmica, por essa vida tão agitada. Então, é um desafio muito grande, e especialmente para os professores, trabalhar com essas novas tecnologias, trabalhar com essa nossa proposta. Mas vamos tirar isso como um aprendizado, como algo que fique após o Covid-19. E que a gente possa, depois de toda essa tempestade, nos tornarmos pessoas melhores, para ajudar outras pessoas também a serem pessoas melhores. Eu sei que é tudo novo, é tudo novo. Eu também eu passei quase 10 dias tentando entender, sem conseguir nem falar direito com as pessoas, preocupada com minha família, preocupada comigo, porque eu também, né, estou no grupo de risco devido aos problemas cardíacos. E assim, eu fiquei bem assustada com tudo isso. Inclusive, algumas pessoas disseram assim, Michelle, vamos fazer uma live, vamos falar, se pronuncia. Eu disse, gente, calma.
eu preciso primeiro entender o que está acontecendo comigo para a minha realidade, para que depois eu possa vir e pedir sabedoria, pedir discernimento, para estar aqui conversando com vocês, e gravar os vídeos para o YouTube, fazer os cursos online, enfim. Então, é tudo novo. Não é porque nós somos coaches, não é porque nós somos tipo 3 ou qualquer um dos eneatipos que a gente está, para todo mundo está sendo a mesma coisa, a mesma dificuldade, tudo é novidade. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é essa mensagem de tranquilidade, de buscar sabedoria, de buscar uma espiritualidade, que é muito importante, independente de religião, tem que e ter a quem se apegar e busquem estudar, busquem se qualificar, ler aqueles livros que ficaram pela metade, fazer cursos online, produzir ciência, produzir pesquisa, produzir para que quando tudo isso volte, cada um de nós possamos voltar não só profissionais melhores, mas pessoas melhores. Então, um forte abraço a cada um. E agora eu quero ouvir Cris, para que a gente possa se despedir. Quero agradecer também a cada um de vocês que entrou aí na nossa live. Muito obrigada. Estamos concorrendo não, porque não vamos tratar como concorrência, não. São pessoas que estão buscando trazer coisas novas. Mas Paulo Vieira está online, tem muita gente boa aí online. E ia ser amanhã a nossa sala e a gente ia concorrer com Marília Mendonça, minha gente. Aí, imagina aí. Aí eu disse, Cris, vamos antecipar essa live, vamos fazer uma live ao invés de uma sala. E eu creio que o resultado foi muito bom. Então, muito obrigada, Cris. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui e participaram conosco. Eu que agradeço, Michele. Você sabe mais do que ninguém. Eu vi fazendo declarações para você de amor. Você sabe mais do que ninguém o quanto contribuiu, né? Para todo esse meu processo. Quem me conhece sabe o quanto que eu já caminhei para chegar até aqui. E só para fechar, eu queria falar uma frase, né? Uma frase que o equilíbrio é... Ai, que pena, tá travando. Tá travando. Repete, Cris. Ai, não tô ouvindo. Tá travando. Mas Cris vai colocar no Instagram dela e aí a gente vai lá copiar. Não consigo te escutar. Que pena. Mas eu vou pedir para a Cris colocar essa frase, a gente vai compartilhar. E muito obrigada, minha gente, por tudo. Gente, não saiam não, peraí, viu? Peraí, que eu vou colocar ela de novo para ela se despedir de vocês. Não pode, isso não pode acontecer. Pera. Deixa eu convidar ela aqui de novo. Ai, Senhor Deus, cadê os universitários? Aqui, pronto. Só mais um pouquinho, minha gente. Vocês saem já. Calma. Escutem só o que deixei para falhar. Para falhar, não. Eu quero falhar. Liar que falhou. Aceita, Cris. Inteligência emocional, perfeito. Augusto Cury. Estão indicando aqui, mas a gente vai colocar outras indicações, tá bom? Tem muita coisa boa para vocês. Vai, Deu Cris, certo. segue. E é isso, minha gente. Repita a frase que a gente não ouviu. Eu perdi o fio da meada. Não, eu estava agradecendo, né, todo esse processo de autoconhecimento, que você foi uma peça essencial. E muita gente que está participando dessa live também, muita gente participou desse processo e participa, né, diretamente. Maninha, Nanere, Mariana, Malu e tantas outras pessoas, né, que estão acompanhando aí todo o processo, todo o meu processo de autoconhecimento e também a vida profissional também. Vocês acompanham, a maioria aqui acompanha. E só para encerrar, Michele, agradecer, né, a você por esse desafio. Você sabe o quanto eu gosto de ser desafiado. Apesar de sempre a gente temer alguma coisa, mas eu gosto de ser desafiada, eu gosto de ser tirada da minha zona de conforto. E só para encerrar, né? Equilíbrio emocional é você entender que você, assim como o outro, tem deveres, tem direitos, só que o principal é você entender que cada um tem seu lugar no mundo. E que cada um tem que ter um tempo para usar esse lugar no mundo. Então, cabe a nós respeitar isso, né? Que lindo, que lindo.
Pois um abraço Obrigada. bem grande. Eu lhe amo, você sabe disso. Conta comigo Bem, sempre. você sabe, minha pessoa. Minha pessoa. Meu povo, um beijo É, bem grande. Nós vamos fazer outras lives e espero vocês, viu? Todos vocês. Beijos. beijo. Tchau.